Olá! A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada a cada um e cada um se esforça para entrar nele. Se a Bíblia diz que a lei e profetas duraram até João Batista, por que Ellen White é considerada uma profeta, uma profetisa? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como é bom estarmos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Está no ar para o Brasil e o mundo esse programa onde nós temos a chance de tirar nossas dúvidas através da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua dúvida na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Uma boa noite para quem está acompanhando ao vivo ou na reprise em outro momento, mas obrigado pelo seu carinho, por você estar acompanhando nosso programa. Esse é um programa de resposta a dúvidas bíblicas e nós esperamos aqui, dentro das nossas limitações humanas, podermos ajudar você a compreender a importância da Bíblia na sua vida, a compreender que a Bíblia tem as melhores e mais lógicas respostas às nossas dúvidas. Vamos aguardar a sua pergunta aqui ao vivo e desde já agradecemos pelo carinho da sua companhia. Muito bom, nós abrimos o programa aqui com uma pergunta que já foi chegando aqui antes do programa. Quem mandou foi a Patrícia e o Leandro, eles são de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E ele diz, somos cristãos, um grande abraço para vocês, obrigado pela sua participação. E a pergunta dela foi essa, lá em Lucas 16 fala que os profetas duraram até João. Por que então Ellen White, dentre outros, são considerados profetas? Ou ela, no caso, uma profetisa? Essa é a nossa dúvida. Muito bem, nós abrimos lendo esse texto aqui de Lucas 16. E professor, a Bíblia fala que os profetas duraram até João Batista. Depois disso não teve mais nenhum profeta? Deus não falou com mais ninguém, usando ele como um profeta? E aí entrou a dúvida. Nós aqui, da Novo Tempo, somos adventistas do sétimo dia e cremos que a senhora Ellen White foi considerada, sim, uma profetisa, porque foi usada por Deus para dar muitas mensagens que hoje faz muito sentido. E a gente traz aqui essa dúvida, professor. Se realmente a Bíblia fala que os profetas foram até João Batista, então nós não podemos considerá-la uma profetisa? Como é que é isso? Muitas pessoas realmente, Tito, interpretam esse verso isoladamente para crer, por exemplo, que o dom profético se encerrou em João Batista. Só que se isso tivesse realmente acontecido, se fosse isso que o texto ensina, nós teríamos problemas. Por exemplo, os demais profetas que foram usados pelo Espírito Santo após João Batista, será que eles também deixaram de serem profetas? Por exemplo, em Atos 21, versos 8 e 9, nós percebemos que o evangelista Filipe tinha 4 filhas profetisas. Em 1 Coríntios 12, nós percebemos em Efésios 4 que entre os dons espirituais, o dom profético continua em vigor. Então, seja lá o que o texto está querendo dizer, a realidade bíblica demonstra que depois de João Batista existiram muitos outros profetas. Como então entendermos Lucas 16. Em primeiro lugar, no original de Lucas 16,
Na sua Bíblia você vai encontrar, dependendo da sua versão bíblica, a palavra vigoraram está em itálico. O que isso indica? A lei e os profetas até João. Vigoraram estando em itálico indica que é um termo acrescentado pelo tradutor para dar um sentido ao texto. Porque o texto aparentemente não tem um sentido, está assim, a lei e os profetas até João. Só que esse termo vigoraram, ele não é feliz. Por quê? Porque no texto paralelo de Mateus 11:13, tem um outro termo, ao invés de vigoraram. Tanto que a Nova Versão Internacional, ao traduzir Lucas 16:16, colocou o termo que se encontra no verso paralelo de Mateus 11:13, que é já para resolver este problema. O termo vigoraram, ele não condiz com aquilo que o contexto quer transmitir e muito menos com aquilo que a Bíblia ensina sobre a validade do dom profético. Tá? Então, por exemplo, Mateus 11:13, que é o texto paralelo, ao invés de dizer vigoraram até João, olha o que o texto vai dizer, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É bem diferente. Né? Então, qual é o sentido de Lucas 16:16? Já que o termo vigoraram que se encontra em itálico não é o termo ideal. Porque ali no original, a lei e os profetas até João. Cremos que o que os tradutores da NVI fizeram é o ideal. Se em Lucas 16:16 há uma palavrinha faltando, diríamos assim, que não deu sentido ao texto, então vamos recorrer a um texto paralelo para tornar esse verso mais claro. E no texto paralelo está profetizaram, dando qual sentido ao texto? De que até João Batista, os escritos de Moisés e o restante do Antigo Testamento profetizaram a respeito da vinda do Messias e João Batista era o precursor do Messias. Né? A partir dali, a partir do Messias, a revelação de Deus, da graça, da salvação se tornou ainda mais clara. Então, longe de dizer que Cristo substitui a lei de Moisés e os profetas, na verdade está mostrando que a lei de Moisés e os profetas do Antigo Testamento e João Batista cumpriram a sua função de falar do Messias. A partir dali, temos uma revelação ainda mais plena, uma revelação complementar na pessoa do Messias. Que o texto não tem o propósito de falar da anulação da lei de Moisés, do Antigo Testamento e nem do dom profético, o verso 17 já indica isso para nós, de Lucas 16. Depois de falar sobre a lei e os profetas, né, diz assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então percebe? É mais fácil acabar o planeta do que Deus mudar algo da sua palavra. Então aqui não é uma profecia da mudança da lei de Deus e muito menos da abolição do dom profético. Porque a lei é um reflexo do caráter de Deus. Especialmente seus aspectos morais, é um reflexo do caráter do seu legislador, que é eterno. E ao mesmo tempo, esses escritos proféticos cumprem o seu papel de falar sobre a primeira vinda do Messias. Só que quando o Messias vem, a revelação de Deus se torna ainda mais plena. Porque de acordo com Hebreus 1:2, Cristo é a maior e mais plena revelação de Deus que existe, porque Ele é o próprio Deus que encarnou para revelar a divindade para todos nós. Tá? Então lembre-se, depois de João Batista, existiram outros profetas, como por exemplo as filhas de Filipe, em Atos 21, 8 e 9, e o dom profético continua nas listas de dons espirituais. E o interessante é que Efésios 4:13 nos mostra que enquanto nós não atingirmos a maturidade espiritual da qual precisamos, enquanto Jesus não voltar, todos os dons proféticos são importantes. Então, por isso que nós cremos que ali, entre outras razões, obviamente, mas só para explicar de acordo com esta análise, com este argumento,
que não tem nenhum porquê de não existir um profeta ou uma profetisa não canônica. Nós cremos que Ellen White foi deste grupo de profetas. O que é um profeta não canônico? É um profeta que não tem livros na Bíblia, mas é profeta do mesmo jeito. Por exemplo, as filhas de Filipe não tinham livros na Bíblia, mas eram profetisas. Temos outro exemplo, profetisa Ana, Hulda. Temos também, como exemplo, aí homens, em 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 9, 29, Natã, Gade, Ido, Aías, são profetas que não têm livros na Bíblia, mas são profetas. E a função de Ellen White aqui, para finalizar, não é acrescentar nada à Bíblia, como muitos alegam, porque não compreendem devidamente seus escritos. É testemunhar daquilo que está revelado nas Escrituras. Então, nós testamos os escritos de um profeta não canônico pela palavra de Deus e nunca o contrário. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando e olha, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS 12 981510101, WhatsApp também, você pode escolher aí se você quer mandar pelo SMS ou pelo nosso WhatsApp. A gente, na semana passada aí, abrimos o WhatsApp para que você pudesse participar também e eu acho que o pessoal tá querendo mais o WhatsApp e agora tem uma nova forma de pescar bem as perguntas ali, então você pode mandar pelo WhatsApp também e nas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, no nosso Instagram, @namiradaverdade. E olha, tem o nosso blog também, novotempo.com/namiradaverdade. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo SMS, hein? As mensagens aí do seu smartphone. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Ixi, ó, já chegou mais um monte de pergunta aqui, ela já foi. Aqui, ó. Essa questão aqui, quem mandou... Deixa eu ver se tem um nome. É Roberto, ele é da Igreja Batista de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Roberto, pela sua participação. E ele diz o seguinte: em sonho, já tive várias manifestações de Deus, inclusive alguns como se fossem reais. Porém, de uns tempos para cá, não tenho mais isso. Há algo na Bíblia que explica esse silêncio de Deus? Deus, com certeza, pode se manifestar através de sonhos, professor. Agora, aqui o nosso telespectador Roberto está achando que Deus silenciou, ele não tem tido mais esses sonhos. O que a gente pode ajudá-lo aí na Bíblia, professor, com relação a esse assunto? Eu vou ler aqui um texto primeiro que se encontra em Eclesiastes, capítulo 5, verso 3, para ajudar você a entender, meu irmão, que um sonho, até mesmo um sonho de conteúdo espiritual, ele pode ter uma causa natural. Ele não é necessariamente algo sobrenatural. Lógico, eu não tenho como definir a origem do seu sonho, a causa dele, não o conheço, não conversamos sobre esse assunto, não posso fazer uma avaliação sobre isso. Mas só para tirar da sua mente a ideia de que, quem sabe, por você não estar mais tendo sonhos com Deus, então isso significaria um silêncio da parte dele. Não. Olha o que diz Eclesiastes 5, verso 3, ó. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Aqui, o que ele está falando? Na primeira parte do verso, que é o que nos interessa aqui. Dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Então, quando estamos muito envolvidos com algo, a tendência é sonharmos mais com aquilo. Por quê? Porque estamos enchendo a mente inconsciente deste conteúdo. E o sonho faz parte do processo de descanso da mente. Não é? Então, a mente vai, no processo do sono, assimilando, diríamos assim, arquivando as informações importantes e aquilo que não é tão importante vai jogando para a lixeira, diríamos assim. Então, pode ser que você esteja sonhando com coisas espirituais pelo seu ótimo e excelente envolvimento com aquilo que é espiritual. Tá? Mas não fique assim pensando que Deus está silencioso em relação a você, porque Deus pode sim ter se comunicado com você em sonhos, mas esses sonhos também podem ter vindo por causas naturais. E aí, obviamente, como não é este mais o conteúdo com o qual a sua mente inconsciente está trabalhando, então você deixou de sonhar a respeito disso. O que eu sugiro para você?
tenha sempre a Bíblia como a sua principal fonte de revelação. Os sonhos podem ser fontes de comunicação? Óbvio que podem. Só que você deve de fazer da Bíblia a sua fonte principal de comunicação. Porque se você depender dos sonhos para se sentir perto de Deus, você vai ter problemas. Você pode não ter esses sonhos, você pode ter pesadelos, tudo vai depender da forma como a sua mente está lidando com o conteúdo que você assimilou ao longo do dia, ao longo da sua vida. Então, firme a sua fé na palavra. Isaías 8, 19 e 20 diz que a luz vem por nós estarmos de acordo com a lei e o testemunho. Tá? Então, firma-se na palavra e aí, tendo sonhos ou não, você sabe que Deus está se comunicando com você, porque você está ouvindo através da sua palavra e porque você está falando com Ele através da oração. Muito bem. E olha, eu queria dizer uma coisa para você. Você também pode nos assistir pelo Facebook, que é namiradaverdade.nt, mas também estamos transmitindo pelo YouTube, viu? Ali no TV Novo Tempo ao vivo, você pode mandar esse link para que mais pessoas, alguém que de repente não tenha uma TV Novo Tempo na sua cidade aí, pode assistir pelo nosso YouTube. E nós estamos aqui com mais de, deixa eu ver aqui agora, nós estamos com mais de 3.190 pessoas assistindo a programação aqui pelo YouTube. Então pode compartilhar para que mais pessoas possam nos assistir também aqui no canal do YouTube, tá bom? E pode fazer pergunta ali nos comentários também, que eu vou dar uma pescadinha lá também. Eu tô com isca para tudo quanto é lugar, hein? Muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Facebook, deixa eu ver se tem tempo ainda tem tempo. Quem mandou foi o Paulo César Menezes. Olha só a pergunta do Paulo César. Boa noite aos que fazem o Na Mira da Verdade. Boa noite para você também, meu querido. A pergunta que faço e entendo que a lei moral nas tábuas de pedra trazidas por Moisés, escrita pelo dedo de Deus, ainda é válida em nossos dias. Ainda sei que a lei cerimonial foi abolida após o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a minha pergunta é, a lei civil de Moisés ainda deve ser seguida? Ou a lei do meu país, Brasil aqui no caso, né, Constituição Federal, deve ser seguida hoje em dia? Em Moisés, por exemplo, no divórcio, a parte culpada tem que esperar que a parte vítima se case novamente para que esta também possa se casar. E se a parte vítima não quiser mais se casar, a parte culpada tem que se privar e viver no celibato para o resto da vida? É isso mesmo? Professor Leandro Quadros, com relação às leis, nós cristãos devemos seguir as leis do nosso país, né? E aí ele deu o exemplo aí de Moisés e falando inclusive da lei do divórcio, por exemplo. Como é que a gente pode ajudar aqui o Paulo César a compreender esse assunto? Veja, tudo aquilo que tem a ver com moral é de uma aplicação universal, aplicável a todas as pessoas de todas as épocas, né? Então, tudo aquilo que diz respeito ao aspecto moral, se está incluso numa lei civil, deveria sim vigorar para todas as épocas e para todas as sociedades. Agora, há detalhes que não são de ordem necessariamente moral e que se aplicam melhor a uma nação teocrática. O que era uma nação teocrática? Era uma nação governada tinham reis, obviamente, de Israel, mas tinham profetas. Aqui que está uma coisa importante. Hoje, uma teocracia não é um sistema adequado de governo. Por quê? Porque nós não temos mais profetas. O profeta, de acordo com Números 12, verso 6, ele recebe revelações diretas de Deus por meio de sonhos ou visões. Então, um profeta, obviamente, ele recebia a comunicação direta de Deus e provava isso por meio dos milagres que fazia e outras coisas mais. Então não haveria problemas nisso, só que hoje nós não temos o dom profético. Então uma teocracia é perigoso porque uma religião opressora pode se tornar opressora em nome de Deus. Então não podemos achar que a teocracia de Israel seria a mesma coisa hoje, porque não. Antigamente tinha como base a liderança de um profeta, então hoje é outra coisa.
Agora, aquilo que tem a ver com aspecto moral deveria existir nas leis do nosso país. Por exemplo, a questão do divórcio. Biblicamente, mesmo que um país permita um divórcio por outros motivos, a Bíblia não o permite. Então, um cristão, ele tem que estar de acordo com as leis do país, diz Romanos 13, 1 a 8, porém, as leis de Deus estão acima. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que diz em Romanos 13, 1 a 8, que devemos estar submissos às leis do país, nós vemos ali em Atos 5, 29, os apóstolos dizendo que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tudo aquilo em que o Estado nos pedir para preservar a lei e a ordem que não contradiga a lei maior do legislador, que é Deus, o cristão é dever do cristão cumprir. O cristão não é desordeiro e nem um anarquista. Ok? Agora, por exemplo, eu não vou entrar aqui em detalhes, não temos tempo para isso. Agora, uma lei que seria muito boa, uma forma civil de punir o crime muito boa que deveria ter no nosso país é, por exemplo, o roubo. Na Bíblia, o indivíduo que roubava, ele tinha que devolver o dobro do que ele roubou. E se ele se desfez do roubo, devolver 4 vezes mais. Imagine a bênção que seria para o nosso país se todos aqueles que roubam, desde o menor ao mais alto escalão, tivesse de devolver o dobro do que roubaram. Então isso aí seria uma lei muito boa e muito justa se existisse em qualquer país do mundo. Muito bem, muito bem. Nós vamos para um intervalinho rápido. Aproveite o intervalo, mande as suas perguntas para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Participe do programa mandando as suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12981510101. A gente recebe aqui na hora, através do SMS também, pelo nosso YouTube. Você pode assistir lá na Novo Tempo ao Vivo, TV Novo Tempo ao Vivo. Você pode mandar sua pergunta também por ali. E pelo Facebook, Instagram, de várias formas você pode mandar e a gente vai pescando ali as suas questões, tá bom? Manda pra gente e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Ó, tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso YouTube. Quem mandou foi o Dalisson França. Olha só a pergunta do Dalisson, professor. A minha dúvida é sobre fazer um voto a Deus, assim como nos tempos bíblicos. Hoje nós podemos fazer um voto a Deus por alguma coisa que queremos ou precisamos? Se sim, como fazer baseando-se na Bíblia? Professor, a Bíblia fala de alguns votos ali, né? Inclusive Jefté tem um voto que é bastante polêmico na palavra de Deus. Mas hoje nós podemos fazer um voto a Deus e como que nós devemos proceder sobre esse voto em relação à palavra de Deus, por exemplo? Olha, não é um erro fazer um voto, mas é recomendável que se evite fazer esse tipo de coisa. Por quê? A natureza humana é muito problemática. Você prometer algo para Deus, especialmente se você vai prometer para Deus que você não vai mais cometer certo pecado, aí você vai entrar numa furada mesmo. É porque a natureza humana é corrompida. E nós precisamos do Espírito Santo e da atuação sobrenatural divina para vencermos erros e pecados. E isso é um processo que vai levar a vida toda. E vai parar isso só quando Cristo voltar, glorificar-nos e transformar essa nossa natureza. A Bíblia tem aqui uma advertência. Até diz aqui que pode fazer voto, mas fala da questão do voto precipitado, né? Por exemplo, Eclesiastes capítulo 5. Até aqui na minha Bíblia está-se o título, né? A loucura dos votos precipitados. Então diz assim, por exemplo, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. E aí, versículo 4, Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e
não cumpras. Então veja, o ideal é não fazer, especialmente votos que dizem respeito a hábitos, a pensamentos, a maus hábitos, né? Agora, você pode, se você quiser fazer um voto de fazer algo por Deus, pelo Evangelho, por algo que você quer muito. Não pense numa barganha com Deus, não é isso. Isso aqui tem que ser uma prática de fé. Agora, o ideal é que, se você fizer voto, né, que não seja promessas. Ah, Deus, se tu fizer isso, eu não faço mais aquilo ou aquilo outro. Não vá por esse caminho, porque você não vai conseguir. Então, pode fazer votos, mas não faça coisas relacionadas a hábitos, à natureza pecaminosa, porque um voto não é suficiente para lidar com isso. Tem que ter uma atuação forte do Espírito Santo. Muito bem, aqui pelo nosso WhatsApp, mandando pergunta, essa pergunta é, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. É o Aurélio de Brasília. Obrigado, Aurélio, pela sua participação. Ele diz o seguinte: poderia, por favor, explicar sobre o batismo no fogo relatado lá em Mateus 3, verso 11? Ou seja, dizendo que ele é Jesus, aquele que batizaria com o fogo. O que representa esse batismo com o fogo, professor? Se eu não me engano, isso aqui foi o próprio João Batista que falou sobre Jesus, não é isso? Isso mesmo. Olha, esse texto, os estudiosos não têm uma opinião unânime em relação a ele, porque contextualmente é possível interpretar das duas formas que eu vou apresentar aqui agora. Vamos ver aqui os versos 11 e 12, tá? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Se nós considerarmos a palavra fogo no contexto do verso 12, pode se referir aqui ao fogo do juízo. Ou a pessoa é batizada com o Espírito Santo, como resultado de aceitar a Jesus como Salvador, ou ela vai ser batizada, diríamos assim, com o fogo do juízo, por não ter aceitado a Cristo como Salvador, que é o único meio de Deus que Ele proveu para livrar a pessoa da condenação eterna, da condenação do juízo. Então, significa isso. Contextualmente, essa opinião de eruditos tem mais sentido. Agora, também pode ser uma referência ao fogo do Espírito Santo. Vamos lá para Atos capítulo 1, versos 8 em diante, indo para o capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em línguas de fogo, eles receberam o dom de línguas. Então pode se referir também ao fervor espiritual que a pessoa adquire ao ser batizada no Espírito Santo e vai, obviamente, exercer os seus dons espirituais. É possível também essa interpretação. A princípio, eu vejo mais lógica nessa análise contextual com o verso 12. Ou a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ou ela vai ser batizada, diríamos assim, com o fogo do juízo. Mas reconheço que há intérpretes sérios que interpretam de outras formas, além dos intérpretes que eu li que interpretam dessa outra forma aqui. Então, é algo que você precisa aí analisar as diferentes opiniões e tirar aí a sua própria conclusão. Ok, muito bem. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, hein? Já temos mais de 3.350 pessoas conectadas aqui no YouTube, assistindo o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pela sua participação. Professor, tem uma agora, essa veio pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Rian. Ele é lá de Peruíbe e ele pergunta o seguinte: por que o livro de Daniel tem conexão com o livro de Apocalipse? Olha só a questão. E de fato tem alguma conexão o livro de Daniel com o livro de Apocalipse? Total. Primeiro pela natureza do livro. Que tipo de livro que é o livro de Daniel? Apocalíptico. O que é um livro apocalíptico?
que apresenta profecias relacionadas ao tempo do fim. Então, na própria conclusão do livro de Daniel, você percebe Deus dizendo para Daniel o seguinte, ó, Daniel 12, versículo 5, ó. 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber, ou seja, o saber sobre o livro de Daniel, se multiplicará. E aí no verso 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então ele é um livro apocalíptico que apresenta profecias sobre o tempo do fim. Apocalipse também é um livro apocalíptico que diz respeito ao tempo do fim. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E é uma revelação de Jesus Cristo, como lemos em Apocalipse 1, ali até o 3. Tá? Então, a natureza dos dois livros, né, a classificação deles já indica que eles têm tudo a ver. E outro detalhe, um estudo do Apocalipse revela que vários símbolos e inclusive linguagem o apóstolo João usa também do livro de Daniel. Okay? Então, a relação é total, é íntima. Uma sugestão que eu lhe dou, por exemplo, quando estudar o Apocalipse 13, ali fala, por exemplo, da perseguição, do boicote econômico que os filhos de Deus vão sofrer pouco antes da volta de Cristo. O tema ali é adoração. Se você analisar o capítulo 3 do livro de Daniel, você vê algo muito parecido. Assim como no Apocalipse 13 tem uma besta, tem uma imagem construída, a besta, no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor manda construir uma imagem de ouro para ser adorada. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, preferiram ser jogados na fornalha do que adorarem aquele poder. Então, tem uns paralelos muito interessantes. O grande conflito entre o bem e o mal gira em torno da adoração. E você vai ver muito isso em Daniel também em Apocalipse. Então faça esse exercício. Leia Apocalipse 13, sublinhe as palavras adorar, adoração, imagem e faça a mesma coisa com Apocalipse 13. Você vai ver uma relação temática bem interessante. Muito bom. Olha aqui, uma perguntinha agora pelo SMS. Hoje eu tô com as minhas pescando em tudo quanto é lugarzinho, hein? Olha aqui, agora pelo SMS, uma questão filosófica aí, professor, com relação ao livre-arbítrio. Olha só, quem manda é a Paula, ela é de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Gosto muito do programa, sou cristã e sinto um conflito dentro de mim. Sei que isso pode magoar a Deus, mas eu não consigo entender o livre-arbítrio. E por que eu tenho que pagar pelos erros de Adão e Eva? No meu entendimento, não existe livre-arbítrio. Se eu sou obrigada a escolher entre o bem e o mal, eu não posso cuidar da minha vida do jeito que eu gostaria sem ter que ser uma marionete nas mãos do diabo. Ou melhor, é uma pergunta, né? Sem ser uma marionete na mão do diabo? Para não ir para o inferno, tenho que me tornar crente? Mas estaria fazendo isso pelo medo ou medo do castigo? É correto isso? Como que a gente ajuda aqui a Paula com relação ao livre-arbítrio e essa luta que ela tem aqui para compreender isso? O amor de Deus e do bem e do mal, né? Veja, Paula, Deus não fica nem um pouquinho chateado por você ter dúvidas. O que Deus quer é que você busque as respostas no lugar certo. E o melhor lugar é a Bíblia, tá? É na palavra de Deus que você busca essas respostas. Veja, o nosso livre-arbítrio, ele existe, só que ele é corrompido. Tá? Ele não é mais o mesmo. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva, eles não tinham vontade de pecar, de fazer o erro. Então, eles tinham um perfeito livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio corrompido. Nós, por exemplo, no programa, aqui na Novo Tempo, nós não cremos na ausência total de livre-arbítrio, como no caso de irmãos calvinistas. Né? Nós cremos sim, como eles, na depravação total,
Mas cremos que quando, por exemplo, em Gênesis 3,15, Deus põe uma inimizade entre o ser humano e Satanás, mesmo que o ser humano tenha perdido o livre-arbítrio original, Deus devolveu um pouquinho dele. Por quê? Para que ao sermos conduzidos pelo Espírito Santo, tomemos certas decisões. Sem nem um pouquinho de livre-arbítrio, não somos seres morais livres e responsáveis. Tá? Agora, a sua questão, você tem que fazer uma diferença entre livre-arbítrio e libertinagem. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio na Bíblia é a capacidade, né, que Deus dá, mesmo que agora sejamos limitados pelo pecado, mas é a capacidade de tomar boas decisões. Hoje, pela corrupção do pecado, precisamos da ajuda de Deus para tomarmos boas decisões. Tá? Agora, você não pode confundir isso com libertinagem, porque o livre-arbítrio na Bíblia é responsável. Então, por exemplo, Deus não pode dar a vida eterna para quem não aceita Jesus como Salvador. Deus não pode permitir que o livre-arbítrio seja uma desculpa para transgredir leis, porque não há como transgredir leis e não ter resultados negativos. Então as pessoas pensam assim, bom, se eu tenho que aceitar Jesus, então na verdade eu não tenho livre-arbítrio porque eu não posso fazer o que quiser. Não, a pessoa está confundindo livre-arbítrio com libertinagem. Livre-arbítrio não é uma licença para pecar, não é uma licença para transgredir leis naturais ou leis espirituais. O livre-arbítrio Deus deu, e de forma plena para nós primeiros pais, para eles exercerem isso com responsabilidade. Os nossos primeiros pais não exerceram o livre-arbítrio com responsabilidade. Por isso eles acabaram pecando. Lúcifer não exerceu o livre-arbítrio com responsabilidade e aí pecou. Então não pense no livre-arbítrio como uma libertinagem, uma licença para fazer o que quiser, porque isso não é livre-arbítrio. Você tem que separar essas duas coisas. E quanto à questão de pagarmos pelo que Adão e Eva fizeram, não é assim. Você não está pagando pelo que eles fizeram. Você e eu pagamos pelo que nós fazemos. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós herdamos de Adão e Eva é a natureza pecaminosa. E por sermos pecadores, também somos destinados à morte eterna. Mas nós não herdamos a culpa de Adão e Eva. Né? Ou seja, eu estou pagando por algo que eu não fiz. Não, eu herdei a natureza pecaminosa e eu, obviamente, por ser um pecador, preciso do mesmo remédio que Adão e Eva precisaram, que é Jesus Cristo. Então, eu herdo a natureza de Adão e Eva e peco. Mas olha como Deus é bondoso. Eu também herdo pela fé a justiça perfeita de Cristo, que me é imputada, que é transferida a mim. Muito bom, professor, muito bom. Olha só, a Elaine e o Ocimar, eles dizem, sou anjo da esperança, sou católico, não perdemos os programas na mira da verdade. Obrigado pela sua participação, querida Elaine, e também o Ocimar. E a pergunta dela é a seguinte, é Deus quem determina o dia da nossa morte? Essa pergunta você vai ver logo mais, após o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos ao vivo aí e a pergunta agora aí da nossa querida irmã que é anjo da esperança, católica, ela fez essa pergunta, professor. É Deus quem determina o dia da nossa morte? O que a Bíblia fala? Muito boa pergunta. Obrigado, nossos queridos irmãos católicos que sempre acompanham o nosso programa. Algumas pessoas pensam realmente que Deus determina até a maneira como a pessoa vai morrer com base no Salmo 139, verso 16. Eu vou ler esse salmo e vou explicar para vocês isso aqui, brevemente.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que esse texto está nos mostrando? Mostra realmente uma direção de Deus sobre a nossa vida, mostra sim que Deus tem planos, só que aqui esse determinismo, diríamos aqui, tem mais a ver nesse contexto em que está falando aqui do processo embrionário. Aqui Davi está falando, ele está assombrado da maneira como Deus o formou no ventre da mãe dele. Aqui o texto, o propósito não é dizer que Deus define o destino de cada um em todos os detalhes. Ele tem plano sim para nós. Só que ele também nos dá advertências para não irmos para o mau caminho. Então o que isso significa? Que mesmo que Deus tenha planos para nós, se Ele nos adverte a não irmos para o mau caminho, isso significa que apesar dos seus planos, Deus permite que nós frustremos esses planos. Porque Deus respeita a liberdade de escolha das suas criaturas. Vou pegar aqui um dos textos, que é Jeremias capítulo 21, versículo 8, que diz o seguinte: digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão, sua recompensa será a sua vida. Então veja, se Deus determinasse o destino final de cada um, esse texto não faria sentido. Por quê? Porque se o destino está determinado, por que ele diz para todos eles escolherem entre a vida e a morte? Então a soberania de Deus, ela é algo espetacular, é uma soberania não impositiva, não é uma soberania de um ditador, é uma soberania de um Deus amoroso que tem planos, me apresenta dois caminhos, quer me conduzir sim para o bom caminho, só que ele não me obriga a aceitá-lo. Então, para finalizar, por exemplo, para você analisar, Deus não quer que uma pessoa morra de acidente de trânsito, né? Deus não quer que uma pessoa morra de câncer. Deus não quer que uma pessoa fume. Deus não quer que uma pessoa leve um tiro. Então, se Deus determinasse a forma como cada um iria morrer, nós teríamos um problema insolúvel em relação ao caráter bondoso e amoroso de Deus. Porque algumas pessoas morrem de velhice e outras morrem no pior dos sofrimentos. E Deus não usa da sua soberania como uma licença para ele fazer o que é errado, como alguns pensam, não é? A soberania de Deus não justificaria atos pecaminosos de Deus, até porque Deus não peca, não é? Então Deus não determina, Ele conhece o futuro, óbvio, só que o conhecimento prévio não determina que as coisas sejam assim. Deus convida todas as pessoas a terem uma vida saudável, feliz, a seguirem as leis naturais e espirituais que Ele criou. Mas quando a pessoa não segue e antecipa a sua morte ou tem uma morte que não era dos planos dele, ele vai ter que respeitar a decisão dessa pessoa. A base do trono dele é o amor e junto com o amor está a liberdade. Muito bem, tá aí. Elaine e Yosimar, a pergunta de vocês que são Anjos da Esperança, eu queria dizer que, olha, daqui a pouquinho eu estarei no Anjo da Esperança ao vivo ali também, tá bom? E olha, nós estamos numa campanha muito legal, nós estamos num projeto de produzir mais um guia de estudo aí, e são 50 mil impressões para a gente poder distribuir isso gratuitamente para as pessoas, hein? Então, se você é um Anjo da Esperança, convide um amigo para também ser um Anjo da Esperança, ou quem sabe faça uma doação extra para esse projeto da impressão do guia de estudo. Deixa eu só me lembrar aqui, a Máquina Humana. Então, fique atento que daqui a pouquinho estarei ao vivo falando mais sobre
esse assunto para você, tá bom? Olha só, a nossa produção saiu pela rua para ver se as pessoas tinham alguma pergunta para mandar para a gente aí. Vamos ver a pergunta que veio? Vamos lá. Meu nome é Marco. Marco, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber se as igrejas estão preparadas para introduzir na leitura da palavra pessoas autistas, bipolares e com algum transtorno mental como eu, porque eu fiz uma leitura digna, graças a Deus, com a presença de Deus na minha casa, na minha família, com a própria Bíblia, mas eu não tive suporte, porque as igrejas que eu frequentava não tinham preparo para pessoas com a minha capacidade mental. Claro que eu fui fazer um estudo, me aprofundei, inclusive com várias outras igrejas, mas eu não me senti acolhido como uma pessoa especial. Então eu gostaria de saber qual a recomendação que vocês poderiam dar para pessoas especiais de como ter um apoio mais digno da palavra, porque a gente tem uma certa dificuldade e a gente não pode ser misturado com todos, a gente teria que ter um certo acolhimento na igreja para ter uma palavra mais digna para a nossa capacidade de entendimento. Olha aí, professor, olha só a questão que o nosso amigo colocou aí, ele que é uma pessoa especial e ele sentiu dificuldade disso na igreja. Como que podemos dar uma orientação sobre isso, professor? Olha, é muito interessante essa pergunta. Veja, as igrejas, meu irmão, ainda não estão totalmente preparadas, mas estão se preparando para isso. Por quê? As pesquisas sobre transtorno de espectro autista são mais recentes, né? Especialmente o que é mais difícil de se perceber, por exemplo, é o espectro autista de nível de suporte 1, que muitas pessoas têm e descobrem bem depois na fase adulta. Então isso não é uma culpa da igreja, não é? É que a igreja, ela lida com a pregação do evangelho. Agora é óbvio, na medida que os estudos vão avançando, na medida que os especialistas vão trazendo mais esclarecimentos sobre o autismo e sobre os níveis de suporte, óbvio que a igreja vai sim fazer um esforço para ir se adequando cada vez mais e incluir todas as pessoas no estudo da palavra. Tá? Eu tenho me familiarizado um pouco mais com isso por algumas questões pessoais que não vou tratar aqui, mas eu quero te dizer uma coisa, enquanto este processo de trabalho e de conhecimento que a igreja vai tendo a respeito desse assunto vai acontecendo, qual é a dica que eu dou para você? A dica que eu dou para você, duas coisas você tem que fazer. A primeira é force a mente dentro das suas possibilidades, obviamente. Não vai gerar um grande nível de estresse desnecessário, mas dê uma forçadinha na mente para sempre ler a palavra de Deus. Mesmo que você não compreenda inicialmente, tua mente pode estar acelerada ou qualquer outra coisa, respira fundo, acalma-se, volta, lê de novo. Por causa do seu espectro, dependendo do nível dele, você vai ter cobranças internas muito fortes. Mas lembre-se, você está ali para se alimentar da palavra de Deus. E Deus entende aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e o Espírito Santo vai suprir aquilo que falta. Tá? Você ter o espectro não significa que você tem uma limitação cognitiva, muito pelo contrário. Você pode ter grandes habilidades em outras áreas. Tá? Segunda dica que eu dou. Toda a pessoa, né, que tem o espectro, ela precisa passar pela psicoeducação. Na verdade, não é só a pessoa que tem o espectro autista, né? Todos nós precisamos de uma psicoeducação. E eu vou indicar para você aqui tanto um curso bíblico da Novo Tempo, quanto um grupo de apoio cristão, que é um grupo de apoio para autistas, especialmente pais de autistas, não é? Que precisam de uma inclusão maior. Nós vamos indicar para você esta revista Mente Feliz. Já que a pessoa que tem o espectro autista precisa desta psicoeducação, esta revista foi preparada pelo psiquiatra, o Dr. César Vasconcelos, ela é muito interessante para esse processo de psicoeducação. Por exemplo, uma lição, saída para a ansiedade excessiva,
por que estou tão triste assim, perdoar, ideias para a resolução de conflitos conjugais, vencendo compulsões, corpo e mente juntos, psicossomática, pensando bem, controle emocional. Isso aqui é uma psicoeducação, né, que a pessoa que tem o espectro autista precisa disso. Não só quem tem o autismo, mas todas as pessoas precisam. Então o que você vai fazer? Você vai agora mesmo contatar a Novo Tempo, você vai ligar para a 0 operadora 12 2127 3121 e pedir o seu curso bíblico gratuito. Isso é um presente da Novo Tempo, mas você tem que ligar agora. Nós temos uma equipe à sua disposição, tá? Então, esse curso bíblico vai ajudar você nesse processo de psicoeducação. Já vai incluir você tanto na psicoeducação quanto no estudo da Bíblia. Aqui já é uma preocupação inicial muito importante da Novo Tempo com as pessoas que estão no espectro, tá? E uma outra dica que eu dou para você, você vai procurar no seu Instagram, aqui, eu sigo no meu Instagram este grupo, você vai procurar o Rafa. Deixa eu digitar aqui. O que é o Rafa? Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Então seria muito interessante você seguir esta rede de apoio. Você vai encontrar muita informação de qualidade. Há aqui profissionais cristãos, terapeutas, médicos que podem dar um grande apoio para você. Então, parabéns pela sua pergunta. E parabéns também pela Novo Tempo, que através de um curso como este, não é, na área da psicologia, com a ajuda da Bíblia, já está contribuindo, né, para um início de um trabalho para com as pessoas que estão no espectro autista. Muito bem, professor. Nós temos ainda 2 minutinhos. Acho que você consegue responder essa questão da Márcia Falcão. Ela diz o seguinte: eu não sou adventista, mas tenho uma dúvida. Pesca a minha pergunta, por favor, Tito. Sua pergunta foi pescada, Márcia. Ela diz o seguinte: sou amigada com o meu marido. Temos uma filha de 13 anos e ele, meu esposo, é meu primo legítimo. Eu gostaria de saber se é pecado. Primeiro, porque não somos casados. E segundo, porque somos primos. Me ajude, por favor. E aí, professor, 2 minutinhos, você consegue? Espero que sim. Veja, em primeiro lugar, em Levítico capítulo 18 e capítulo 20, nas proibições de casamentos, né, entre parentes, não há a questão de primos, tá? Então não vemos na Bíblia isso. Óbvio que quando primos decidem ter um matrimônio, tem que fazerem exames pela questão da consanguinidade, porque senão os filhos nascem com sérios problemas, tá? Então, dentro dos princípios bíblicos, não posso dizer que você está em pecado por isso. Agora, você precisa realmente regularizar a sua situação matrimonial, porque na Bíblia, o matrimônio é tanto um testemunho perante a sociedade de que a nova família foi formada, quanto perante Deus. Então, já que vocês convivem juntos, têm uma família construída, diga para o seu esposo que você quer viver a palavra de Deus. E aí seria muito importante vocês se casarem no civil para regulamentar a situação, tá bom? Então trabalhem juntos nisso, mantenham a família unida. Se em Levítico 18 ou capítulo 20 constasse que a relação de primos é pecaminoso, obviamente eu teria que dizer para você algo diferente, mas não é este o caso, ok? Então cuida da sua família. Se não tem problema de consanguinidade, sigam adiante, mas é importante sim vocês finalizarem, regularizarem a situação matrimonial de vocês no aspecto civil. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos o programa de hoje e a gente se encontra a semana que vem. Obrigado, Tito, pela companhia, por trazer as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, amigo telespectador, por ter participado do programa hoje. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você aparecer por aqui, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. Aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? E daqui a pouquinho eu vou estar aí com você mais uma vez no Anjo da Esperança. Tchau!